Uau, galera linda aqui. Quantos estão felizes essa noite? Eu estava no acampamento de homens agora há pouco e, gente, que acampamento gostoso. E por falar em acampamento, nós vamos ter acampamento do Alive Livre esse ano, né? Dia 1 e 2 de novembro, sprint. Gente, só fica de fora quem quer. O valor está acessível, não é não? Mateus, Gabriel, tá acessível demais esse valor aí. Comida boa, galera boa, gente bonita. Vou falar um negócio para vocês. O nosso campus face a face, que é onde vai acontecer o nosso acampamento, tá lindo. Quem é que já foi no nosso campus face a face depois de reformado? Tá assim, tá sensacional. E estava agora com os homens lá, gente. Top, que negócio lindo assim. Ontem ficamos até madrugada jogando airsoft lá, fizemos um campo de airsoft. Vai ter também no acampamento livre o campo de airsoft, vai ter muita coisa para a gente fazer lá. As acomodações estão todas climatizadas, todas novas, quartos novíssimos. Então assim, você só fica de fora se não quiser. E tem gente que fala assim, esse negócio... Tem gente que não curte muito ficar lá, né, na acomodação. Eu gosto, a gente gosta do auê. Mas tem gente que não gosta, fala, cara, eu queria dormir em casa. O nosso campus agora, a gente tem o privilégio de ser dentro da cidade. Então, no acampamento do Alive Livre está liberado. Se você quiser ir para a tua casa dormir, pode ir, depois volta no outro dia, tá bom? Fica tranquilo. Mas eu de você ficava lá na comunhão. As fichas você pode pegar lá na central de inscrições, hoje ainda, ou amanhã. São vagas limitadas porque vai ser um collab, vai ser a gente vai fazer junto com a galera do Alive Way. Então a galera do Alive Way já começou a fazer inscrição aí a todo vapor. Você precisa fazer também a sua inscrição, logo aí, tá bom? E para os meninos face a face, último final de semana desse mês, tem coisa de... Falei com o pessoal da liderança essa semana, tinha coisas de 10 vagas só. Então... Se você ainda quer participar, fazer o face a face de rapazes que acontece no final do mês, corre amanhã na central de inscrições e pega a sua ficha. Última vez que eu conversei com eles na terça-feira, tinha isso aí, coisa de 10 vagas, então nem sei como que está para amanhã. Então, se você quer participar do nosso face a face de rapazes, corra. Bora lá? Vamos para a palavra do Senhor nessa noite? Vamos orar mais uma vez? Ore comigo, feche seus olhos. Jesus, eu te agradeço por essa galera linda que está aqui. Te agradeço pelo Alive Livre, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Tantas coisas que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Somos gratos ao Senhor. Nessa noite fala conosco através da Tua Palavra. Que a Sua Palavra possa preencher nossos corações e realmente mudar algo em nós. Todo contato com o Senhor Jesus produz transformação e nós queremos ser transformados nessa noite pela Sua Santa Palavra. Te louvamos assim, te adoramos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Bora lá. Gente, tem muita coisa boa que o Espírito de Deus tem reservado para nós. Foi tão gostoso. Quem estava aqui no nosso Alive Caipira semana passada? Foi legal, não foi? Tem tanta coisa boa que a equipe do Alive Livre tem procurado fazer. E tem muitas programações aí até o final do ano, então vamos lá, se engaje mesmo, vamos para cima. Os nossos clubes que acontecem todos os sábados aqui às 19 horas. Jesus tem muita coisa boa para a gente aí ainda esse ano como a Live Livre, amém? Vamos falar um pouquinho sobre o mundo invertido. A galera tá no hype de Stranger Things e a parte final da quarta temporada. Quem aí já assistiu? Vamos ver. A galera maratonou de sexta para sábado. Não fala nada para mim que eu vou assistir depois que eu sair daqui, tá bom? Mas a galera tá nesse hype e eu falei assim, cara, olha que legal, tem muita coisa boa para a gente aprender, aplicando alguns conceitos na nossa vida. Para quem não assistiu, ou para quem está meio perdido aí, assistiu pouco, não sabe um pouquinho do que se trata a série, a série ela apresenta uma dimensão alternativa que eles chamam de mundo invertido, um lugar desolado e corrompido, lar de diversos monstros que
querem invadir a realidade dos personagens e ceifar a vida deles. E nesse contexto surge uma garotinha, uma personagem chamada Eleven, e a menina ela é dotada de poderes, e ela consegue com esses poderes acessar esse plano invertido dessas criaturas e derrotar, destruir essas criaturas malignas. Obviamente, a gente se afeiçoa a essa garotinha, porque nos afeiçoamos facilmente aos heróis. E apesar de uma agenda nova, hollywoodiana, aí, querer distorcer um pouquinho da imagem do herói aos nossos corações, nós ainda nos apegamos aos heróis. O bem ainda prevalece, porque há dentro de nós esse desejo por viver algo bom e não o mal. Mas isso aqui é papo para outro dia, talvez fazemos uma série sobre isso. Mas a verdade é que não precisamos, como na série Stranger Things, de um portal para entrar em uma realidade destruída. Eu quero propor para você nesse sábado que nós já estamos em uma realidade destruída. Nós já vivemos em um mundo invadido pelo mal. 1 João, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob poder do maligno. Já vivemos em um mundo corrompido. Já vivemos em um mundo mau. 1 João vai afirmar que nós somos de Deus, mas precisamos saber, precisamos ter a consciência que o nosso mundo físico, natural, ele é invadido pelo mal e ele está sob controle do maligno. E talvez você possa pensar, mas como esse mundo é mau se Deus o criou? Bom, alguns conceitos precisam ficar claros para nós nessa noite. O primeiro conceito que eu já gostaria logo de cara de conversar com você é que todas as coisas foram criadas por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. Criou Deus os céus e a terra, e essa verdade precisa estar bem alicerçada dentro dos nossos corações. Ao contrário de várias outras ideias propostas por tantos outros tipos de pensamentos sobre a criação, Deus não apenas falou no princípio e deixando agora o mundo por conta própria. A criação não é um relógio no qual Deus deu corda e agora deixou ele seguir sozinho. Até hoje, a mesma voz que criou todo o universo ainda ecoa por toda a terra, ainda ecoa por toda a criação. Tanto é que Hebreus capítulo 1, verso 3, o autor de Hebreus ele vai dizer que Deus sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Herman Bavinck disse: não há um só átomo do universo em que você não possa ver pelo menos alguns lampejos brilhantes da glória de Deus. Sabe quando a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Deus, ela fala que não apenas a natureza, os seres humanos, mas também toda e qualquer estrutura e sistema do mundo foi criado por Deus. Tudo foi plano dele. E quando a Bíblia fala tudo, é realmente tudo, todas as coisas. Deus cria um mundo perfeito e neste mundo perfeito Ele coloca o homem para habitar. Este mundo perfeito ele é muito bem representado pelo Jardim do Éden, o princípio ou a primícia de toda a criação. Lá nesse jardim, Deus coloca toda uma natureza para que o homem cultivasse. O Senhor coloca animais para que o homem também cuidasse, subjugasse. Toda a criação foi feita para o homem. Nós não fomos feitos para a natureza foi feita para nós. Tanto que a própria palavra diz para o homem, Deus dizendo, a palavra de Deus para o homem: subjuguem a terra, governem. Sabe, precisamos amar a natureza, precisamos preservar a natureza, precisamos realmente ter nos nossos corações esse amor por aquilo que Deus criou, até para que as próximas gerações usufruam de algo lindo, mas desde que não invertamos os papéis. Não somos nós criados para a natureza é criada para o homem. O Senhor nos criou como a coroa da criação, e Ele fala assim: agora governem este mundo perfeito, um mundo onde não havia corrupção, um mundo onde não havia o mal ainda enxertado. Mas como você conhece muito bem a história,
lá nesse jardim, a serpente, que aqui é então tomada por Satanás, o nosso inimigo, o enganador, aquele que vem para matar, roubar e destruir, ela oferece ao homem a oportunidade de pecar. E aqui nós então enxergamos um segundo conceito muito importante. Quando o homem cede à tentação, quando é oferecido ao homem e à mulher o pecado, e o homem e a mulher então se aventuram no pecado, que é errar o alvo que Deus tinha para eles, um segundo conceito que a gente passa a entender então agora, é que assim como tudo foi criado por Deus, segundo lugar, toda a criação foi deformada pelo pecado. Toda a criação foi deformada pelo pecado. Quando Adão e Eva caem, gente, não foi só Adão e Eva que caíram, todo mundo, toda a criação caiu. Olha só em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, o que diz: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei que não comesse, maldita é a terra. Diga comigo, maldita. Diga mais forte, fala, maldita é a terra. E aí ele continua: por causa do homem, por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do rosto comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por conta do pecado, toda a criação foi afetada. Não apenas os seres vivos, ou não apenas o homem e a mulher, mas agora então, toda a natureza, todo o sistema, toda estrutura de mundo, família, governo, leis, música, arte, tudo aquilo que conhecemos como sociedade também cai com o pecado. Apesar de Deus criar um mundo perfeito e Deus colocar o homem para habitar em um mundo perfeito, a escolha do homem pelo pecado não apenas faz com que ele e a mulher caiam, mas que toda a estrutura sistêmica do mundo caia. A própria natureza cai, os animais caem, tudo é afetado pelo pecado, porque o pecado nos separa da glória de Deus. E quando nos separamos da glória, que é a opinião de Deus sobre a terra, como quando erramos o alvo, quando não seguimos aquilo que nos foi determinado, falamos isso na série Vida, que acabamos há pouco tempo aqui no Live Livre, quando tentamos instalar dentro do nosso corpo, ou dentro da nossa mente, ou dentro do mundo, algo que não foi planejado pelo Criador, vai dar pau na máquina. E quando o homem tenta então agora acessar o pecado, que ele não foi planejado para pecar, dá pau na máquina, toda a criação cai, tudo sofre. E sabe, o que eu começo a perceber que essa queda, fazendo a nossa analogia hoje aqui, a série Stranger Things, o pecado ele abre um portal. E esse portal agora, ele traz um mundo invertido. Tudo aquilo que foi criado para ser belo, tudo aquilo que foi criado para ser perfeito, é tirado do homem da criação. E nós passamos a viver em um mundo corrompido pelo pecado, em um mundo cheio de maldade, em um mundo onde todos os aspectos da existência humana, todos os aspectos da criação de Deus continuam intactos, mas corrompidos. Você que assistiu a série, você percebe que o mundo invertido, ele tem todos os aspectos e detalhes do mundo natural, mas de alguma forma ele é mais sombrio, ele é mais feio, ele tem uma aparência ruim, ele tem toda uma... Quando você vê os personagens naquele lugar ruim, você fala assim, cara, é o mesmo cenário do mundo real, é o mesmo cenário do mundo natural deles, mas parece que dá medo. É a mesma questão. O pecado, quando ele entra na humanidade, tudo que Deus criou continua intacto, mas a perfeição que Deus os criou agora é roubada, e as coisas começam a se corromper e caminhar da ordem para a desordem. Quando olhamos a situação do mundo, então, quando agora entendemos e criamos em nós essa perspectiva que o pecado corrompeu tudo, nós começamos a olhar então injustiça, catástrofe, dor, luto, e muitos ainda culpam Deus, fazendo de Deus um Deus cruel,
Quantas vezes você já ouviu, se Deus é bom porque existe tanta catástrofe no mundo? Se Deus é bom porque ainda sofremos tanto? Se Deus é bom porque ainda vemos pessoas morrendo? Se Deus é bom porque ainda sentimos dor, sentimos luto? E quando eu começo a entender agora que o pecado corrompeu não só o homem, mas corrompeu toda a criação, a real pergunta que deveríamos fazer é: se o pecado afetou tudo, como ainda pode existir alguma coisa boa no mundo? Consegue entender? Faz sentido? Talvez não obtemos as respostas que estamos fazendo, porque estamos fazendo as perguntas erradas. A pergunta não é porque tem tanta coisa ruim no mundo, se Deus é bom. A pergunta é se o pecado entrou no mundo, porque ainda tem alguma coisa de bom no mundo. E a resposta para essa pergunta é porque Deus ainda é um Deus gracioso. E se você olhar com os olhos e as lentes de Cristo, você vai conseguir enxergar a graça de Deus em todos os aspectos da humanidade. Você vai conseguir entender que não é um Deus bom que permite que coisas ruins aconteçam. Você vai entender que as coisas ruins só acontecem porque um dia nós, o homem e a mulher, escolhemos pecar. Escolhemos abrir um portal para este mundo invertido. Escolhemos deixar com que a corrupção entrasse no mundo. Escolhemos instalar alguma coisa na máquina que o Criador não havia deixado. Escolhemos instalar na máquina alguma coisa que o desenvolvedor e o Criador Supremo Deus falou: não era para colocar isso, não era para fazer isso. Vocês não foram criados para isso. Essa compreensão muda tudo. Francis Schaeffer, ele diz assim: precisamos admitir a realidade da queda. O mundo que habitamos está fora de ordem, as coisas não estão bem, porque tem gente que não sei, vive no mundo de Bob, acha que é bonitinho, não, porque é o seguinte, né, é um pensamento humanista voltado só para o homem, só para o seu próprio umbigo, só para o seu próprio coração, o egoísmo crescente. Eu sou tão bonitinho, eu sou tão bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei. Já viu esse tipo de papo? E o Francis Schaeffer, que é um teólogo muito famoso nas reformas espirituais que já vivemos através do Evangelho de Cristo, ele fala essa frase: a gente precisa admitir, não somos bons. Precisamos admitir que o mundo está caminhando da ordem para a desordem. Deus criou tudo perfeito e tudo foi corrompido pelo pecado, e agora é necessário que os filhos se levantem para trazer novamente, através da cruz de Cristo, a redenção para a terra. Agora é necessário que entendamos que não existe um justo sequer. Tira da tua cabeça que você é o menininho, a menininha perfeito. Por isso, nessa analogia de Stranger Things, a gente se afeiçoa demais a Eleven, mas a verdade é que a gente se parece muito mais com os Demogorgons. Que isso, pastor? Eu sou tão... Não é para tanto, eu não sou tão feio assim, tô dando um trato na aparência, estou me vestindo bem. Mas essa é a verdade. A verdade é que a gente não parece tanto com as crianças heróicas, não. O pecado nos afetou tanto. Fazemos tanto parte deste mundo invertido, precisamos tanto da redenção, que a verdade é que quando olhamos para o nosso eu, para aquilo que temos feito, parecemos muito mais com monstros que não conseguem se controlar, que não conseguem se comportar. Abrimos a nossa Bíblia e vamos para Romanos capítulo 1, e começamos a ver relatos de como a sociedade ficou após a queda, de como o homem começou a agir pós-queda. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão agora separados da glória de Deus. O pecado está enxertado no DNA humano, ninguém precisa nos ensinar o errado. Eu estou com uma criança de 10 meses em casa, gente. E agora ele deu de ficar bravinho. Agora ele deu de querer mostrar que ele manda. E aí, né, a gente precisa mostrar quem que manda. E aí você vai falar, não, aí ele fica bravo. Aí você vai falar, não, ele faz manha. Aí você fala, não mexe aí, ele fica bravinho. Quem ensinou ele a fazer manha? Quem ensinou ele a ser egoísta? Quem ensinou ele a querer fazer tudo do jeito dele? Alguém precisou ensinar, gente? Não, o pecado está enxertado na raiz humana. Precisamos admitir que nascemos da ordem para a desordem.
Precisamos admitir que o pecado está no mundo e toda a criação foi corrompida pelo pecado. Mas é um bebezinho bonitinho, 10 meses, mas está lá, um dia ele vai precisar entender que Jesus é o redentor da vida dele. Um dia ele não vai poder mais se basear na fé que eu tenho, na fé que a Bia tem. Um dia ele vai precisar se entregar a Jesus como nós nos entregamos e passar a ter as próprias experiências dele com Deus, porque só através de experiências com Deus, só através da cruz e do encontro real com a cruz de Cristo, nós então agora paramos de sair da ordem para a desordem e fazemos o caminho inverso, rumo ao dia que nos tornaremos perfeitos em Cristo. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Mas uma terceira verdade, um terceiro aspecto que você precisa entender nessa noite, é que em Jesus nós temos redenção total. E perceba que esses 3 primeiros pontos fazem parte do que nós chamamos de cosmovisão cristã, que é enxergar o mundo e tudo que estamos em volta de acordo com as lentes do Evangelho de Cristo. E que lentes são essas? 3 lentes, diga comigo: criação. Fala comigo mais forte: criação, queda e redenção. Todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo caiu com o pecado, mas tudo foi redimido na cruz de Cristo. Jesus veio para morrer em nosso lugar. A Bíblia nos promete que todas as reivindicações ilegítimas de Satanás um dia vão cessar. Esse reino invertido vai ser destruído. Em Gênesis 3, o próprio capítulo da queda do homem, ele também narra e anuncia o primeiro indício do plano redentor de Deus. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há o mesmo texto de Gênesis que diz sobre a queda, ele também diz sobre alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. E esse alguém já veio, esse alguém é Jesus Cristo, que veio em forma humana, morreu em nosso lugar para nos dar vida e restaurar agora todas as coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15 vai dizer: quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, as removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando, vencendo sobre eles na cruz. A obra de Jesus é restauradora, a salvação de Jesus é abrangente, é para toda a vida humana. Jesus, ele pretendia, ao morrer e ressuscitar, retomar nada mais, nada menos do que o mundo inteiro com o seu reino. Deus não quer ganhar apenas almas para Jesus. Entendemos o sentido poético de quando falamos mais uma alma para Jesus, mas Deus não quer ganhar apenas almas, Ele quer vidas por completo. Corpo, alma e espírito. A redenção diz respeito não apenas à salvação individual, mas também à retomada do reinado de Jesus Cristo ao redor da terra. Me ouça, a redenção é o portal para sairmos do mundo invertido e andarmos livremente em uma nova dimensão de graça. Porque se estamos em um mundo agora corrompido pelo pecado, se estamos em um mundo invertido, o portal que nos levará ao mundo original, criado por Deus, perfeito, ao saber, reino dele, é a redenção em Cristo. Ninguém acessa o reino de Deus sem passar pela cruz de Cristo. Ninguém acessa o reino de Deus sem se encontrar primeiro com a redenção de Jesus. A redenção que foi nos proposta na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, nos fez assentar. Sabe o que eu quero dizer? Olha para mim. Ele nos colocou nessa posição. Nós já somos regenerados. Você não irá um dia se assentar nas regiões celestiais. Quando você encontra a redenção pela cruz, você já está assentado nos lugares celestiais. Você já saiu do mundo invertido. Você já encontrou o portal que te leva para o mundo real novamente. E aí talvez você me pergunte: cara, mas agora eu não estou entendendo mais nada. Porque eu entendi a cruz, eu me rendi à cruz, eu me rendi a Jesus, mas eu continuo pecando.
eu continuo parecido com os monstros do mundo invertido. Tem algum monstrinho aqui dentro de mim que está me dominando. Porque eu estou que nem Paulo, quando eu quero fazer o certo, a hora que eu vejo eu estou fazendo errado. E aquilo que eu não quero fazer, de repente eu estou fazendo. E aquilo que eu quero fazer, de repente eu não estou fazendo. E aí muitos entram em crise e começam a pensar, será que eu sou uma fraude? Você já pensou isso? Será que um dia você já se deparou com pensamentos do tipo, será que eu sou uma fraude? Eu acessei a cruz de Cristo, eu me lancei aos pés de Jesus, eu aceitei o seu perdão, e eu aceitei a sua salvação, mas eu ainda continuo pecando, eu ainda continuo acessando um mundo que não era mais para eu acessar. E a resposta para essa pergunta é, não, você não é uma fraude. Porque um quarto e último princípio e conceito que você precisa entender nessa noite para a gente terminar, é que nós vivemos em um paradigma. E esse paradigma é o já e ainda não. Repita bem forte comigo, porque isso aqui vai ficar gravado no teu coração para sempre. Diga assim, já e ainda não. Já e ainda não. Sabe, nós não atravessamos ainda esse portal completamente. Nós vivemos numa intersecção de mundos. Nós vivemos no já e no ainda não. Há um conflito constante da nossa nova natureza com a velha natureza caída e corrompida. Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, deixem o Espírito guiar a vida de vocês. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer o que é oposto ao Espírito. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. O que Paulo está falando aos crentes de Gálatas? Ele está falando o seguinte, ei, sozinho você não vai conseguir, porque nós não ainda atravessamos o portal por completo, nós estamos no meio do portal, então é já e ainda não. Eu estou numa divisão entre o mundo corrompido e a minha nova natureza em Cristo. E há uma briga constante. O mundo invertido tentando me puxar para as velhas práticas, para o pecado, para errar o alvo, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas a minha nova natureza regenerada através da cruz de Cristo, me puxando para o lado de Deus e falando, vem fazer o certo, faz o que a palavra de Deus está mandando. E Paulo vai falar, a gente não consegue ser livre para fazer tudo sozinho, porque a gente precisa agora de Cristo. A gente precisa de algo chamado Espírito Santo. É só sendo cheios do Espírito. É só nos enchendo dele que nós vamos deixar para trás as velhas práticas, o mundo invertido. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. Romanos 7, 14 a 17, Paulo vai falar, o problema não está na lei. Tem gente que fala, né? Não, porque Jesus anulou a lei, já ouviu esse tipo de falácia? Agora a gente vive só a graça, é tudo bonitinho, faz o que você quiser. O importante é você estar bem consigo mesmo. Olha lá, o problema não está na lei, Paulo está falando, porque ela é espiritual e boa. A lei é espiritual e boa. Aí o Paulo vai falar o seguinte, o problema está em mim. Pois eu sou humano e escravo do pecado. Eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo e não faço. Em vez disso, faço o que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Pegou o que Paulo quis dizer? Parece complexo, mas Paulo fala assim, a lei é boa. Por que Cristo traz então a graça? E vivemos um período agora de graça. A graça não é desculpa para pecar. A graça é simplesmente porque nós não conseguiríamos atingir o padrão da lei, porque nós vivemos num mundo corrompido e nosso coração é corrompido. Paulo fala, não é a lei que é ruim, eu sou ruim. Paulo fala, eu não consigo cumprir a lei, por isso que a graça vem em meu favor. E a graça é o quê? Favor imerecido, eu não mereço. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo ser uma pessoa melhor sozinho. Eu não consigo ser um aluno na faculdade melhor sozinho. Eu não consigo ser um profissional melhor sozinho. Eu não consigo ser um filho melhor sozinho. Eu não consigo ser um marido, uma esposa melhor sozinho. Eu não consigo, eu preciso da graça de Deus. É por isso que a graça de Deus vem ao meu favor. E aí Paulo ele vai dizer, portanto,
Ele diz que se eu sei que o que eu faço é errado, isso me mostra que eu concordo no fundo que a lei é boa. Porque por mais que sejamos teimosos, por mais que muitos ainda tentem mudar a mensagem real do Evangelho, se você buscar lá no fundo do teu coração, você vai entender que lá no teu DNA o próprio Deus colocou o sentimento ou a certeza e a convicção do que é certo e do que é errado fazer. Esse é o grande problema do homem. Por isso os céus nos enviaram a grande resposta, a salvação por meio da fé e não da lei. Sabe por que a nossa salvação não é pela lei? Porque ninguém conseguiria atingir tal posição. Por isso que a salvação vem pela graça, mas a graça não é desculpa para continuar pecando, a graça é a maior força capacitadora contra o pecado. A graça não é para os pecados do passado apenas. A graça ela nos capacita para continuar em vitória. Não é à toa que um dia Jesus protege uma mulher pecadora que estava prestes a ser apedrejada. E Jesus diz a ela lá em João 8:11, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Eu também não a condeno, ele fala sobre o passado, não peques mais, ele fala sobre o futuro. Estamos em um processo chamado santificação. É nesse processo que a cada dia Cristo cresce em nós. E a cada dia que Cristo cresce em nós, ouça a minha live livre, é como se o portal fechasse. É como se fechássemos mais uma brecha do portal para esse mundo invertido. Um dia onde o reino de Deus estará 100% estabelecido. Cristo voltará. Essa é a mensagem central das Escrituras, o reino de Deus. É o tema central do ministério de Jesus. No Novo Testamento a gente encontra 144 vezes a palavra basileia, que é reino. Muito mais do que a palavra eclésia, que é igreja. Porque a igreja faz parte do reino, mas o reino é muito maior do que as quatro paredes da igreja. Esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos aqui. É pelo reino de Cristo. O reino fala sobre o direito legal de Deus de governar. O reino fala sobre a extensão do ser de Deus, sobre a sua legalidade em exercer domínio. O reino de Deus pertence ao futuro, mas ele também pertence ao presente. Perceba que nos ensinamentos de Jesus ele diz que o reino vai vir, mas ele também fala que o reino já chegou. Sabe por que muita gente se confunde? A gente fala assim, mas será que Jesus estava meio doido? Porque Jesus fala assim, orem para que o reino venha. Mas Jesus também fala, é chegado o reino. O reino, ele fala sobre uma posição futura, onde 100% do reino de Deus estará estabelecido. Mas o reino também fala de um reino que já começou a se estabelecer desde a redenção de Cristo Jesus nessa terra. E não vai parar através dos seus filhos que precisam se manifestar ao mundo. É por isso que Romanos 8,19 vai dizer que a natureza, a criação, corrompida pelo pecado, ela está aguardando ansiosamente, com grande expectativa, que os filhos, eu e você, se manifestem. Manifestem o quê? Manifestem o reino de Deus. Para que a gente então agora, através da cruz de Cristo, veja o mundo invertido, corrompido pelo pecado, ficando para trás. E o mundo original criado por Deus sendo estabelecido, a cultura do céu, seja assim na terra como é no céu. 1 João vai dizer que o mundo está sob o poder do maligno, nós começamos com esse texto. Mas esse mundo se refere ao mundo sistêmico, mas é necessário que os filhos se levantem com uma nova mensagem dizendo que um novo reino chegou. Um novo reino chegou, e eu quero fechar contando essa história, o louvor pode subir. A palavra evangelho, ela é usada por Jesus para se referir à forma com que os arautos romanos, quem que eram os arautos romanos? Eram oficiais do Império Romano, anunciavam que um novo território havia sido conquistado. Você conhece muito bem como que funcionavam os impérios na época, os impérios mundiais. Um grande império conquistava algumas cidades fortificadas, e ao conquistar aquela cidade passava a fazer parte do império. Quando o Império Romano entrava em uma cidade, então agora eles conquistavam aquela cidade de forças armadas, eles enviavam os arautos, e os arautos eram mensageiros oficiais, e eles proclamavam o Evangelion. E o Evangelion no grego é evangelho. Que evangelho é esse?
A palavra evangelion no grego quer dizer boas notícias. É como se esses arautos chegassem agora nessa cidade e dissessem: olha, vocês são sortudos, vocês são dignos de boas notícias. Um novo rei está no comando, um novo reino chegou aqui. Agora vocês têm que falar como esse novo reino, agora vocês têm que agir como esse novo reino, agora vocês têm que viver de acordo com essa nova cultura, porque é chegado um novo reino aqui. Então Jesus, ele se apropria da palavra evangelho para dizer: agora vocês vão anunciar o evangelho do reino, as boas notícias do reino. O que Jesus está dizendo é que a partir de agora, filhos e filhas de Deus iriam começar a proclamar a esse mundo invertido, corrompido pelo pecado: é chegado um novo reino aqui, não mais corrompido, não mais cheio de monstros, não mais cheio de pecado, não mais cheio de corrupção, não mais cheio de idolatria, não mais cheio de morte, mas é um reino pautado em vida, é um reino pautado em amor, é um reino pautado em domínio próprio, é um reino pautado em mansidão, em fidelidade, é um reino pautado nos princípios e valores da palavra, é um reino pautado no caráter de Cristo, naquele que nos conquistou, aquele que conquistou o direito legal novamente para governarmos, para subjugarmos a criação e para expandirmos o reino dele nessa terra. É o que 2 Coríntios capítulo 10 vai dizer. Eu quero encerrar com esse texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Fique em pé no seu lugar para eu ler. Eu vou ler em outra versão, não é a versão que está aí. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 4. Eu vou ler na versão A Mensagem. Presta atenção, por favor. Fica comigo aqui. Olha só, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Olha que profunda essa versão. O mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas nós, o cristão, ele não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrompida e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar as filosofias pervertidas, derrubar as barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Uau! Uau! Olha o que Paulo está dizendo. As nossas ferramentas são poderosas em Deus para encaixar todo o pensamento a uma estrutura de vida moldada por Cristo. Uau! O que Paulo está falando é o seguinte: o mundo está corrompido, a criação foi corrompida pelo pecado, mas os filhos têm autoridade para, através de uma arma poderosa que se chama Palavra de Deus, moldar todo pensamento e estrutura sistêmica à mentalidade do reino de Cristo Jesus. Uau, isso é forte. Você não precisa seguir o que o mundo diz. Você não precisa fazer o que o mundo faz. Você não precisa seguir os seus impulsos, nem tampouco a tua carne. Você tem poderosas ferramentas. Poderosas ferramentas. Poderosas armaduras em Deus para moldar a tua mente e moldar tudo à tua volta de acordo com o senhorio e com os princípios e valores do reino de Cristo. Amém? Vamos orar por isso, para que o reino de Deus venha. Feche seus olhos. Eu quero te convidar nesses próximos momentos, esses próximos 2 minutos que nós temos, a orar pelo reino de Deus sendo estabelecido nos nossos dias. Para orar, para que todo pensamento seja encaixado nos moldes do reino de Cristo. Que você ore agora comigo para que assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu, assim na terra
como é no céu.